Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui no nosso estudo bíblico, estudando sobre as cartas de Paulo, estamos estudando Filipenses. Hoje eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando. Irmã Francisca, pode orar, por favor, para a gente começar aqui. Amém. Bom dia, Pai do Senhor, dos irmãos e irmãs. Senhor, em nome de Jesus, mais um domingo, mais uma manhã que o Senhor nos trouxe aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos e colocar em prática, Deus. Senhor, em nome de Jesus, use tremendamente como o Senhor tem usado a vida dos Teus servos, o irmão Marcelinho, o irmão Edgar, pastor Vanderlei, pastor Vânia, pastora Débora, os demais irmãos e irmãs que se encontram aqui, Pai. Alcança também aqueles, ó Deus, que não estão vindo aos domingos. O Senhor sabe o motivo, Deus, mas que o Teu Espírito Santo os incomode e que eles preparem esse tempo, tirem esse tempo, às 10 horas da manhã no domingo, para se dedicar ao estudo da Tua palavra, Deus. Senhor, fale conosco nessa manhã, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que é vida. Enquanto estamos aqui, ó Deus, o Senhor vai alcançando todos da nossa casa, da nossa família, vai fazendo, ó Espírito Santo de Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, trazendo a libertação da mente, trazendo a cura, trazendo, ó Pai, aqueles que não se renderam a Ti, que eles se rendem enquanto tem oportunidade ainda, Pai. Senhor, muito obrigada por nos permitir acordar, muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Fala, Espírito Santo, tens liberdade aqui, nós somos teu servo e tua serva, nós estamos aqui somente para ouvir a tua palavra, te adorar, te exaltar e glorificar o teu nome, Deus. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos na tua presença, Deus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Francisca. Amém. Bom, então vamos aqui dando sequência, né? A gente está aqui em Filipenses, é a sexta carta aqui de Paulo, né? A gente mostra sempre esse mapinha, vê onde ele estava quando ele escreveu, estava lá em Roma. Filipos está aqui na Europa, no comecinho aqui da entrada. A gente já falou também um pouco sobre a igreja quando ela foi plantada lá, né, na segunda viagem missionária de Paulo. A gente falou de algumas coisas que aconteceu. E lembrando que essa igreja, né, ela é uma igreja muito boa. Paulo ele elogia essa igreja, né? Ela é uma igreja importante, era uma igreja parceira, ela investia, ela ajudava os obreiros, os missionários, ela era uma igreja missionária. Eles ajudavam Paulo, mas como toda igreja sempre tem alguns probleminhas, e Paulo escreve também alertando, né, para não se cometer nenhum desvios no evangelho. E todos esses alertas sempre é importante para a gente, né, que a gente tem situações muito parecidas, e é bom para o nosso entendimento, é bom para o nosso conhecimento, para que a gente leve um evangelho adequado para as pessoas, né? Bom, e hoje nós estamos estudando o capítulo 3, né? Dessa carta. No capítulo 1, a gente já viu, Paulo, ele fala sobre o progresso, né? Sobre a alegria que ele tem dos filipenses, porque eles estão indo bem, né? No desenvolvimento do evangelho. E ele também fala sobre a situação dele, né? Que ele estava preso, estava fazendo uma situação difícil, mas que eles não se incomodassem com isso, porque faz parte da vida, né? É difícil levar o evangelho. Paulo estava sofrendo essas dificuldades por conta disso. E ele fala para a gente, uma vez que a gente está uma vida em Cristo, que a gente está levando o evangelho, é para a gente estar com alegria, porque mesmo que venham as dificuldades, o objetivo é bem maior do que o sofrimento. Então, ele prega essa alegria e fala para eles que o evangelho está progredindo mesmo nessas situações que eles se encontram. E aí ele começa ainda no capítulo 1 falando da importância da unidade cristã, né?
essa unidade, as pessoas têm que estar unidas no mesmo propósito em Jesus para poder levar o evangelho adequadamente. E aí, no capítulo 2, ele vem falar sobre, além de falar da importância da unidade, ele fala sobre a humildade. O foco, a gente sempre vai repetir isso, é sempre o outro. Quando a gente tira o foco da gente, do nosso eu, dos nossos interesses, e coloca o foco no outro, é onde o projeto de Jesus vai ser bem, vai se avançar bem. Então, ele começa já no capítulo 2 falando sobre essa humildade, e também aí ele começa a dar os exemplos. Ele começa pelo próprio Jesus, dando o exemplo de Jesus, e que a gente precisa seguir esse exemplo. E depois ele fala também do exemplo dele próprio e também dos outros dois, Timóteo e o Epafrodito, que a gente já conversou. E aí a gente entrou no capítulo 3, como se ele fosse começar um novo ponto, né? Tanto é que logo no primeiro versículo ele fala, quanto ao mais, né? Quando ele termina alguma colocação, alguma carta, é normal, ele fala, bom, quanto ao mais, né? Mas aqui não, ele está encerrando um ponto, mas ele já está enfatizando aqui, continuando os seus ensinamentos. Quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. De novo ele fala, né? A gente fala que é a carta da alegria, né? Mas ele já começa dizendo, ó, não é ruim ficar repetindo as mesmas coisas, não. É até segurança para a gente, tá? Isso é verdade. Então, a gente tem que realmente ler, a gente tem que reler, a gente tem que conversar sobre isso sempre, retomar, reconversar. Não é ruim a gente repetir. Por quê? Há uma segurança, reforça o conteúdo nas nossas mentes. Então, é sempre bom a gente estar estudando. E aí, o que a gente viu no domingo passado, essa carta ela tem 3 bloquinhos. A gente viu o primeiro bloquinho, que é onde Paulo fala aqui sobre os falsos mestres, né? E hoje a gente vai falar mais um segundo bloquinho aqui, que a gente vai ler hoje, e mais um terceiro bloquinho. Interessante, gente, que nesse capítulo 3 nós vamos verificar isso, a partir das leituras a gente vai conversar bastante disso. Nesses 3 bloquinhos do capítulo 3, interessante é que Paulo, ele vem falar do passado dele, nesse primeiro bloco, no segundo bloco ele fala do presente, e no terceiro bloco ele fala do futuro. Muito legal essa estrutura, né? Ele fala aqui do passado, como ele era, né? A gente conversou domingo passado, como que ele era, de onde ele veio, e tudo que ele foi, né? Tudo que ele foi, tudo que ele era, a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele conheceu Jesus, ele mudou, né? Ele mudou totalmente a sua vida. Então, ele fala que esse passado, esse tipo de vida que a gente tinha no passado, ele deve ser realmente esquecido, a gente não pode ficar olhando para trás. Até na última pregação, o pastor Vânia, ele está falando sobre isso também, né? E a gente não olhar para trás, o que passou, passou. E Paulo diz, eu tenho propriedade para falar do que, dessa vida antiga que a gente tinha, o quanto ela era ruim. Eu tenho conhecimento disso, até deixamos aqui, né, em marrom. E aí ele fala, ele vai falar, a gente vai conversar sobre o hoje, então, e hoje? Como que a gente tem que viver hoje? Agora, esquecendo esse passado, e vamos falar sobre hoje. E depois vamos falar do futuro. É para que a gente vive esse hoje? Para ganhar o que lá na frente, né? Então, é bacana essa estrutura aqui do capítulo 3, tá? Então, a gente vai ler o segundo e o terceiro bloquinho hoje. Só repassando um pouco, né? Então, esse primeiro bloquinho, quando ele fala dos falsos mestres, né? Ele fala para a gente se acautelar. Quem são esses falsos mestres, né? Que aqui ele chama de cães, outra hora ele chama de maus obreiros, outra hora ele chama dos falsos circuncisos. Não são 3 grupos diferentes, é um grupo só. A gente falou desse grupo, né, dos judaizantes, que eram aqueles judeus que estavam distorcendo o evangelho, né? Dizendo que não era suficiente acreditar em Jesus para ser salvo.
Ele precisava, além de acreditar em Jesus, tinha que virar judeu, tinha que obedecer às leis, tinha que ser circuncidado. Então, esse tipo de doutrina não era adequada. Por quê? Porque dava a impressão que não é suficiente você aceitar Jesus. E a gente também leu, né, em Atos 15, como vocês lembram, né, domingo passado, a gente leu toda essa história envolvendo esse tema, esse perigo, né, do cristianismo virar uma seita judaica em vez de sermos cristãos, todos. Não importa quem, a salvação é para todos. Então, o evangelho é assim, a salvação para todos. Bom, então, e Paulo, quando ele diz sobre esses falsos mestres, né, ele também fala o quê? Que a gente tem que... Não é a carne que vai dizer, e sim o espírito. Ele fala assim, ó, que a falsa circuncisão é o quê? É uma marca na carne, dizendo que você é o povo de Deus. E ele traz para a gente que não é isso. A circuncisão correta é a espiritual, onde você aceita Jesus. É no espírito. Ele fala assim, nós, né, vamos dizer assim, os circuncisos verdadeiros, nós adoramos a Deus no espírito, gloriando Jesus Cristo. Então a gente não confia na carne. E ele até poderia confiar, e ele fala que o porquê, porque ele, da onde ele veio, como que ele era. E ele fala, perdi tudo isso para mim é refúgio, é lixo, tudo isso que eu era não vale nada. Por quê? Eu deixei tudo isso para trás para ganhar Cristo. E é mediante a fé em Cristo que vem a salvação. Então ele fala que é mediante a fé em Cristo, e é na justiça que procede de Deus, baseado na fé, e não na lei, para que ele possa para que a ressurreição dentre os mortos seja verdadeira. Então ele se gloria em Cristo, no poder da ressurreição de Cristo, na comunhão com os sofrimentos de Cristo. Ele sabe que de algum modo ele também vai alcançar a ressurreição. Que a gente vai falar mais um pouquinho disso no terceiro bloco, que é o futuro. Então, Paulo falou do passado dele aqui, a gente estudou, conversou. Agora a gente vai falar do presente e depois a gente vai falar do futuro. Então, no segundo bloquinho, que vai do versículo 12 até o 16, a gente vai ler agora. Ó, do versículo 12 até o 16. Nós vamos ler agora e vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, antes de eu ler, alguém quer falar alguma coisa? Senão já leio, tá? Então, vou ler. Aqui, ó. Então, vamos lá, do versículo 12 até o 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bom, esse bloquinho aqui, então, a gente está falando do presente. Como é que, então, o que a gente tem que fazer, né? Então, Paulo já explicou ali o passado, o que largou, e agora a vida nova, né? E aí, quando ele vai falar assim, Paulo gosta muito de usar uma linguagem sempre assim, de atleta, né, de competição. Ele usa muito isso, a gente vai ver em umas passagens de outras cartas aqui, onde Paulo fala um pouquinho sobre isso, né? Ele meio que dá uma analogia com o atleta, porque é uma linguagem que a turma vai entender. E fica claro para todos, né, essa linguagem
né? O que um atleta tem que ter a disciplina para ele obter a vitória, né? Então, e aqui a gente vai ver os atributos que nós precisamos ter para alcançar a vitória, né? Para que a gente ande bem nessa linha de levar o evangelho adequadamente, constantemente, né, para as pessoas. Bom, e aí então, Paulo já começa falando aqui no versículo 2, ele já fala assim que ele ele não obteve a perfeição ainda, mas ele prossegue para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Jesus Cristo. Olha só, ele está falando, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para conquistar essa perfeição. Então, esse versículo aqui tem muito a ver com o pastor Vani, ele fala muito isso para a gente, ensina muito para a gente isso nas pregações, que é um processo, e é um processo de busca contínuo, que apesar da gente não ter obtido ainda a perfeição, a gente tem que ficar prosseguindo para conquistar a perfeição. Mas no quê? Naquilo que Cristo Jesus, né, quando Paulo fala aqui, né, que ele foi conquistado por Cristo para um propósito. Então, qual é o propósito que Jesus nos escolheu ou nos ensinou para a gente fazer? É nesse propósito que a gente tem que buscar a perfeição, que a gente tem que estar buscando conquistar a vitória. No propósito de que Jesus nos ensinou. Então, levar o evangelho é um propósito de todos nós, de toda a igreja. Falarmos do amor de Jesus, falarmos do ensinamento de Jesus, falarmos aonde as pessoas podem buscar esse ensinamento de Jesus, que é a palavra. Então, nós vamos ver aqui que, como um bom atleta, que a gente vai seguir um caminho aqui do bom evangelista, vamos chamar assim, nós temos que ter alguns atributos, né? O primeiro que ele já fala aqui já é a constância, tá? Né? A constância, a perseverança para poder buscar a vitória, para a gente poder desempenhar bem o papel, para a gente conquistar a nossa vitória. Então, ele já começa assim. Esse é um atributo muito importante, saber que a gente ainda não obteve a perfeição, mas também saber que a gente precisa estar sempre buscando essa perfeição. Aí daqui a pouco vai falar do alvo. Por quê? Porque aí é um projeto que Jesus tem para nós. Eu vou atrás de quê? Vou buscar o quê? Né? Que perfeição é essa? Preciso entender, conhecer. Aí, agora, o próximo atributo, antes de eu falar, Edgar. Então, o Paulo ele tem falado ali, ele fala dessa maneira, meio linkando sempre a questão de praticar o esporte mesmo, das competições mesmo, porque era um assunto que estava muito em evidência naquela época, né, para eles ali. Ele estava falando com um povo que estava ali na região da Macedônia, né, naquela região em cima ali, Grécia, né, e imagine que há 700 anos antes de Cristo já tinha lá os Jogos Olímpicos. Eles tinham competições, né, eles tinham competições ligadas muito ao paganismo, né? Então isso também era algumas coisas ligadas aos deuses, né? O Olimpo, o deus da corrida, deus disso, deus da... Então eles tinham muita ligação com isso, também pagã, né? E ele queria falar um assunto que era pertinente à vida deles, né? E também várias coisas envolvidas entre greco-romanos, que eram as competições. Então existiam as lutas, né? Existiam aqueles que, para levar as mensagens de uma cidade para outra, iam correndo, né? Faziam corridas mesmo, entre uma cidade e outra, para chegar rápido a mensagem, porque, né, algumas regiões não tinham estradas, eles tinham que ir por caminhos para chegar de uma cidade na outra. Então, a prática esportiva e o preparo físico era algo importante, né? Para os soldados, era importante para a comunicação, era importante, né, para a religiosidade daquele povo, né, fora do cristianismo, né. Então, isso faz parte. Então, quando ele fala de uma maneira, né, sobre competição, sobre o prêmio, sobre a vitória, sobre, né, ele está falando para um povo que entende isso, né.
entende a importância de uma vitória, né? A importância de estar competindo, né? A importância de conseguir superar dificuldades, até físicas, dificuldades, né? E melhorar, né? Então isso é legal, né? Paulo, ele usa desses artifícios, né? Usa dessas situações, não artifícios, dessas colocações que são entendidas pelo povo que ele está falando, né? Isso é legal, né? Serve também para a gente quando vai falar, quando nós vamos falar do cristianismo para alguém, né? Também pegar um pouquinho do gancho daquilo que a pessoa vive, como ela vive. Se ela está sempre ligada ao futebol, falar sobre alguma coisa que tem um link com isso, né? Se ela está ligada à engenharia, está ligado às viagens, está ligado a isso e aquilo, sempre puxando um pouquinho, você vai ter mais facilidades em explicar, né, os textos bíblicos, sabendo que é o mundo das pessoas que você está, né, tá envolvendo nesse texto, né? Isso é legal, né? Tá sem som, Marcelino. Está sem som. Marcelino, posso? Está sem som. Ah, estava desligado. Pode falar, pastor. Ô, Marcelino, aqui tem muitas palavras que nos ensinam lições, né, para nós. Mas pelo menos duas aqui que é muito importante. Primeira coisa, aquele que o Edgar falou. Ele compara aqui o atletismo, né? E nós podemos trazer para o dia de hoje, né? No atletismo, muita gente sai, pode ver na corrida de São Silvestre, vai. Milhares de pessoas vão lá correr, milhares, milhares. E todos eles, no início, têm um alvo. Tem um alvo. O alvo é chegar até o final e vencer. Mas muitos param no caminho, né? Muitos param no caminho. Então, Paulo está nos ensinando aqui também que muitos correm, têm um alvo, mas muitos não chegam até o final. Então, é muito importante nós sabermos o porquê que nós não chegamos no final. E por que Paulo está nos ensinando? E duas palavras muito importantes é prosseguir e ter o propósito. Ele fala duas coisas, prossiga e tenha o propósito. Então, nós observamos quantas pessoas que já começou muito bem a carreira, né? Essa corrida, e não chegou até o final. No meio do caminho, desviou do alvo. Então, o corredor sempre tem um alvo na mente. O alvo é chegar até lá. E muitos, trazendo para a nossa vida espiritual, têm o alvo, mas, de repente, na metade do caminho, ele se desvia para a esquerda ou para a direita, e jamais vai alcançar o alvo. Então, aqui, que essa lição é tão importante para mim, para você, para todos nós. Nós temos que ter um alvo, sim. Nosso alvo é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nessa caminhada que nós estamos vivendo, existem tantos obstáculos. E nós temos que passar por cima dos obstáculos e sempre olhando para o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Amém. Se desviarmos o alvo, nós vamos entrar no caminho errado e não vamos chegar até o fim. E quem vai receber o prêmio? Todos aqueles que chegar e alcançar o objetivo e o nosso alvo. Amém? Então, duas palavras que Paulo está dizendo aqui, que é super importante aqui. Prossiga, não pare. Não importa a luta que está vivendo, não importa as dificuldades que nós passamos, todos nós passamos. Nós estamos numa corrida, mas olhe para o alvo e prossiga, que Deus nos dará vitória. Amém. Amém. Edgar? E, pastor, tem também a questão mesmo do preparo, né, também, né? A pessoa tem desenvolver um método, desenvolver um preparo, ter um foco, né? Eu vou chegar, né? Pode ser que eu não chegue lá em primeiro, não vou chegar em segundo, vou chegar em 50º, sei lá o que, mas eu vou chegar, né? E ele vai ter talvez mais dificuldades do que outros, talvez tenha limitações, né? Como no cristianismo também. Às vezes eu tenho limitações para fazer certas coisas dentro da igreja, para levar a palavra, para fazer, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade que o outro irmão. O outro irmão chega em quarto, quinto, sobe lá no pódio,
na São Silvestre, e eu chego sei lá em que lugar, né? Chego meia hora depois, né? As pessoas já estão indo embora e eu estou chegando, né? Mas eu tenho foco para chegar, né? Meu foco é chegar, né? E a gente às vezes não se prepara, né? A gente quer chegar, mas no meio do caminho não tem mais força, o corpo já foi, a gente não se preparou para aquele evento, né? Então, para o cristianismo também, né? A gente tem aí uma questão de preparo, você tem que se preparar. Como o cristão se prepara para essa luta, essa corrida que é a vida, né? Como é que ele se prepara? Constantemente, né? É um preparo constante. Todo dia vai lá, exercício, caminhada, corrida e alongamento e tal, e vai indo. E leitura, prática, leitura, prática, né? Então a gente vai se preparando para que essa caminhada continue, né? A gente não vai na primeira volta, primeira curva, senta e fala, não aguento mais, né? Então, existe esse preparo. E, às vezes, a gente não está né, com esse foco também, né? Se chegar, chegou. Né? Não, né? Você entra para uma corrida, se preparou, vai em frente até o final, né? Com todas as suas limitações, com todos os tombos que você vai tomar pelo meio do caminho, escorregões, né? Mas vamos em frente, né? E, se possível, ajudar os que estão por perto também a chegar, incentivar, né? Faz parte, né? Amém. Quando se fala na corrida, nós observamos no dia de hoje também. Antes de começar a corrida, antes de começar o jogo, do treinamento, eles colocam até peso, né, na perna, é o elástico aqui, faz esforço máximo, né? E lá era a mesma coisa. Por isso que ele fala tirando os obstáculos. Então, para começar, no treinamento, tinha aqueles pesos. Vai correr, corre com peso. Vão fazer um exercício, coloca mais peso. Até hoje faz isso, né? Mas na hora da corrida, tem que tirar o peso. Então, o nosso peso é do passado. Nós estamos na corrida. Então, nós temos que tirar todo o peso que nos atrapalha a chegar na vitória. Então, e muita gente quer começar essa corrida com o peso, com as coisas do mundo, aquilo que você traz do mundo para a igreja. Você tem que abandonar esse peso para começar a corrida, essa competição. Senão, não vai chegar até o fim. Todos os atletas treinam com peso, mas na hora da corrida, eles tiram todo o peso para vencer. E aquele que não tira o peso do mundo, né, que quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, para a sua vida, não adianta só ir na igreja. Tira o peso, aquilo que está atrapalhando a sua vida. E começa a corrida e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Vani também. Só reforçando aí, né, o que estavam falando, o pastor falou aí, né, de tirar o peso, ele já falou do treino, que você tem que treinar, você tem que praticar, né? E o nosso foco aí são os falsos mestres, né? E às vezes você pega um treinador que não é o certo, né? Às vezes você está treinando, você acha que você está treinando bem, você acha que vai dar certo. Só que você não pegou uma pessoa boa para te treinar. Então você não vai conseguir. E às vezes, quando as pessoas, às vezes, começam até bem, né? Mas começam a ouvir outras coisas, começam a ouvir outras pessoas que não têm o conhecimento verdadeiro, que começam a falar coisas distorcendo a palavra de Deus e faz com que a pessoa se desvie do caminho. Então, até a busca, né? Vamos aí usando, né, a figura aí da corrida, né? Até a busca desse treinador, né? Você tem que ter cuidado, porque às vezes você busca uma pessoa que não tem realmente o verdadeiro conhecimento, uma pessoa que está deturpando a palavra de Deus, estão falando coisas que te levam para um outro caminho, que não vai te levar para a vitória, não vai te levar para a vida eterna, mas vai te levar para a perdição. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que buscamos, ainda mais hoje em dia com a internet, que a gente ouve tanta coisa. Às vezes a gente ouve uns absurdos e fala, meu Deus, e tem gente que acredita. Por quê? Porque não está preparado, porque não estuda, porque não lê, porque não tem o conhecimento, porque ouve tanta coisa que não deve, que depois não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então essas pessoas provavelmente ficarão pelo caminho. Elas não vão chegar, porque elas estão, às vezes, até tentando buscar, mas estão buscando no lugar errado.
estão buscando, não tem o foco que é a cruz de Cristo. Não tem o foco que é realmente o que Cristo fez por nós. O foco dela é outra coisa totalmente diferente. Aí vai lá para os falsos mestres, né? Estão ouvindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Amém. E até reforçando, né, que a pastora Débora colocou que o nosso filtro tem que ser a palavra, né? Então, reforçando esse preparo, né? Por isso que nós estamos aqui, né, estudando. Esse preparo é fundamental. O Edgar também já comentou, inclusive, e eu até quero ler aqui, Edgar, uma outra carta de Paulo que a gente já estudou, que é 1 Coríntios, falando sobre isso, e dessa figura que ele sempre usa. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 24, se vocês quiserem, e pode acompanhar aí com a Bíblia de vocês, né? Mas lá no 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, Paulo diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm mais, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Quando ele fala correi de tal maneira que o alcanceis, se esforce, né? Tenha foco para que você tem que buscar a vitória. Então, você tem que correr de uma forma preparada. E ele continua assim, ó, todo atleta em tudo se domina, né? Todo esse preparo aí de elástico, de peso, todo atleta se domina, né, para alcançar uma coroa corruptível. Lá é a coroa corruptível, mas nós, para obter outra coroa que é incorruptível. E aí ele fala assim, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Então Paulo fala assim, ele corre, mas não sem meta, ele tem foco. Ele corre, não assim dando um soco pro ar, né? Como quem diz, tô desviado da minha função, né? Tô fazendo coisa que não vai agregar em nada. Ele fala, não, eu tenho que correr com meta e saber o que eu estou fazendo. Mas aí ele fala com relação, né? Quando ele fala de dar soco pro ar, que é uma coisa que não tem proveito, aí ele complementa assim, mas eu posso esmurrar o meu próprio corpo, reduzindo ele a uma escravidão para que eu consiga pregar o evangelho para os outros. Por quê? Para que eu não venha a ser desqualificado. Então, Paulo reforça aqui, usa bem essa figura de qualificação, de preparo, de atleta. Por quê? A gente tem o foco? Tem. Se eu ficar me desviando, se eu ficar sem meta, sem foco, eu posso ser desqualificado. Aí, como o pastor Vani disse, eu vou ficar pelo caminho numa corrida que é tão importante. Então, eu quis ler esse trecho também, só para a gente ver como Paulo ele usa muito esse tipo de ensinamento, que é adequado para a gente entender a necessidade do preparo do atleta, necessidade do conhecimento adequado para que a gente tenha vitória, e como o pastor Vani disse, para a gente não ser levado para outro caminho, né? Para a gente não se desviar. Então, quanto mais a gente se prepara, melhor é. E aí ele fala aqui no 13 e no 14, quando ele fala dessa determinação, desse alvo, ele fala também o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Por quê? Lembra que eu falei o primeiro bloquinho, ele falou como era? Então, ele falou, então vamos esquecer isso que já foi, vamos esquecer dessa vida antiga, porque muitas vezes, que nem o pastor Vani falou lá na igreja, muitas vezes aquelas coisas lá a gente fica mantendo e atrapalha, que nem o pastor Vanderlei falou, atrapalha o nosso caminhar, a nossa corrida, né? Por quê? Porque você fica lá vendo coisas do passado que vão tirar você do foco, né? Então, Paulo deixa isso muito claro. E aí, depois, bom, antes de eu falar a última coisa que Paulo deixa claro aqui para a gente nesse bloquinho, o Edgar levantou a mão. Edgar. Só comentando uma coisa a respeito disso, e já fazendo uma analogia rápida, né? No esporte tem muito disso, de você tem uma energia X, né? O pastor que praticou esporte há muito tempo, né? Deve saber disso.
Se você desperdiçar energia, gastar energia desnecessariamente no momento errado, quando você precisar dessa energia, ela não vem 100%, né? Então, no cristianismo também, às vezes existe o ativismo dentro da igreja, né? Pessoas que começam a fazer de tudo para todo lado, sem direção, sem organização, sem preparo, sem, sabe, sem orientação, e vai fazendo de uma maneira em que não atinge de maneira satisfatória, não é eficaz, né? Não é eficiente no que está fazendo. Então, a gente também tem que se preparar como um atleta, que dá aquele sprinter na hora certa, correr, né? Que segura o pugilista ali, que só bate na hora que é necessário, não fica batendo que nem um louco para todo lado, sem direção, gastando energia dos socos dele ali, que não vão dar em nada, né? Não gosto muito de boxe, mas é um exemplo só de luta, né? E ele sabia muito bem disso, né? Quando economizar energia, quando gastar e quando é importante, né? Aplicar essa força, né? Então o atleta sabe muito disso, né? Às vezes a pessoa sai correndo que nem um louco numa competição e na metade do caminho ela já acabou com as forças dela e desanimou e sentou e parou a luta. Então tem que dosar isso tudo de uma maneira em que você atinja o alvo, né? Você ganhe a competição, você não perca esse foco e nem essa energia, né? Que é dada para você. Então é só comparando a vida cristã, né? Não, fazer as coisas no momento certo, de maneira correta e dirigida pelo Espírito Santo para, olha, agora, vai, né? Acelera, ou não acelera, não vá, não faça. Né? A pessoa acha que tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não faça. Daqui a pouco você faz, no momento certo. Né? Viu, Marcelino? Porque Paulo, ele foi um grande atleta, certeza absoluta, né? Então, por isso que ele fala. Então, hoje, trazendo para os nossos dias, né, fazendo sempre um paralelo, o que acontece, por exemplo, nos jogos, né? Existe o técnico ensina, mas a pessoa não pratica, não adianta. Aí depois, quem que é o culpado é o técnico. Não, porque aí muda de técnico. Você vê que time muda em um ano 4, 5 técnicos. Né? Até na seleção brasileira. Não, é o técnico culpado. Não, é o atleta. Agora, o que acontece? Nós somos atletas. A igreja é o técnico e os membros são os atletas. Estamos aprendendo aquilo que a igreja, através da palavra, está ensinando. Aí, se você não aprende, o que você vai fazer? Você vai culpar quem? O técnico, a igreja, e sai da igreja. Ah, vou para outra igreja. Por exemplo, quantas pessoas que podem, né, participar da escola dominical? Podem, tem muitos que não tem como, eu sei, mas podem participar, e não participa, não aprende. Aí a primeira coisa começa a condenar quem? A igreja, o técnico. Ah, vou mudar. Esse técnico tá bom, mas não é o técnico, é eu que não estou aprendendo, ou estou aprendendo e não estou pondo em prática. Toma cuidado de trocar de técnico, vai para outro técnico, pode ser pior, né? Pode ser pior. Então, aprenda a palavra de Deus. Pode ver, as pessoas que participam da escola dominical, pode ver que eles são pessoas mais abençoadas, pode vir a luta, eles vencem a luta. Por quê? Porque foram ensinados como vencer as lutas. Amém? Então, toma cuidado, hein, de trocar de técnico aí. Tá certo. E aí, só para a gente finalizar aqui o... Está terminando, Marcelino, mas eu preciso falar uma coisa. Deixa eu só ler um versículo e já passo para a irmã Helena. Desse preparo aí que a gente está falando, né? Na 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha só que versículo que Paulo diz. A gente não fez ainda o estudo da 2 Timóteo, né, que está para frente. Mas eu quero ler esse versículo aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, Paulo fala assim, ó. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tá vendo? De novo, Paulo falando a mesma coisa. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, se a gente não tiver esse bom preparo, saber exatamente qual é o projeto de Jesus para nós não vamos ser coroados, a gente vai estar gastando energia no lugar errado, na corrida errada. Não vamos ser coroados lá na frente, se a gente não souber adequadamente a norma para que a gente foi nessa corrida que nós estamos correndo. Irmã Helena, então deixa eu
passar aqui para a irmã Helena, antes de eu finalizar aqui a última. Rapidinho. É que assim, a gente também, muitas vezes a gente não. As coisas de ir no culto é muito importante. A gente ir no culto de quinta-feira, culto de sábado, domingo, porque no estudo, lá no trabalho das mulheres, me aconteceu um negócio comigo, e depois, no domingo, eu estava muito quieta, muito triste, aí... Mas não foi nada que fizeram para mim, não. Foi coisas que... Eu não gosto muito de ver pessoas do meu passado, né? Assim, e lá no culto foi uma professora, que a gente andava junto, né? E aí, quase que eu não falei para ela, mas aí o Espírito Santo falou para mim, você tem que falar com ela, né? Eu fui lá e falei para ela, não tá lembrado de mim, tal, não vou falar o nome dela, não tá lembrado de mim, tal. Aí ela falou, nossa, e tal, como que tá fulano? Eu falei, você vê que coisa? Eu troquei a vida por essa vida aqui, agora eu sou de Jesus. Aí as irmãs falaram que eu sou do louvor, porque foi aquela coisa gostosa, né? Ela falou que vai voltar na igreja, eu creio que vai. Mas quando foi no outro dia, eu fiquei pensativa, saí, fui andando, fui na farmácia, estava chovendo, aí eu vim no caminho, falando assim, nossa Deus, olha como que é, será que Deus perdoou mesmo minhas falhas? Será que Jesus me perdoou? Fiz tanta coisa, né? Meu Deus, eu até testemunhei para a Débora, testemunhei para o pastor Vani, porque é bem comprido, só vou resumir. E vinha vindo, pensando, fiquei cabisbaixa, fui para a igreja, estava no louvor. E aí o pastor Vani, pela glória do Senhor Jesus, trouxe a palavra maravilhosa. Que as coisas velhas ficaram para trás, né? E tudo se fez novo, foi o que eu entendi. Foi muito forte, Marcelino, muito forte que Deus fez, muito forte, porque o inimigo, muitas vezes, ele tenta nos barrar com coisas do passado, entendeu? A gente passa e a gente pensa que está lá esquecido, de repente, tchum, vem a memória. E se eu não tivesse ido domingo na igreja, não tivesse ido... Eu falo assim, acho que... Eu creio que foi para muita gente, mas é que Deus falou com o pastor Vani, que eu estava sentindo. Deus falou com o pastor Vani. E para a glória do Senhor, né? É por isso que a gente não para nessa caminhada, nessa correria. Que eu já estou com 75 anos e o Espírito Santo fala com a gente através das pessoas. E foi o que aconteceu domingo comigo. Foi muito forte, muito forte. Assim, sair de lá renovada. Acho que quem lembra da palavra que o pastor pregou e falou do passado, que a gente fica atrás, o quê? Para mim foi uma libertação, você entende? Então a gente não pode mesmo. Hoje também está sendo assim para mim. É que a gente está na corrida e a gente não pode deixar o inimigo vir na mente da gente, por causa de uma coisa do passado, te tirar você do foco. Porque se você não tiver mesmo na presença de Deus, se Deus não tiver na nossa mente nos ajudando, nós paramos na caminhada, nós paramos na corrida, já acho que não perdoa, não, acho que sabe aquela coisa que eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, é isso aí. A gente tem que estar mesmo escutando a palavra. Eu não falo para você que eu sou uma pessoa assim, que gosta de ficar lendo tudo, mas eu gosto de participar das coisas. Eu gosto de, sabe, de escutar, de prestar atenção no que Deus fala, que nem agora estão falando e eu estou quietinha. Então, a gente não pode mesmo. A gente tem que vir correndo. Não pode ir no meio do caminho por causa de um pensamento... Aí, não, Helena, nem vou na igreja, porque acho que, sabe? Não, fui. E Deus falou comigo maravilhosamente. Como falou com todo mundo. Mas, para mim, falou assim, nossa, Deus falou com o pastor Vani, que eu estava pensando sobre isso, né? No passado, falei, será que Deus me perdoou mesmo? Que vem umas coisas, né? Quando vê, eu não gosto muito de ver pessoas do meu passado, mas Deus vai colocar, né? Quando Ele quer colocar. Quando Ele quer. Quando não, Ele não coloca. Então, e aí eu tive até ousadia de falar com ela e convidar ela, né? E ver se tem o telefone dela, para me estar ligando para ela. Porque, sabe, é isso aí que vocês falaram hoje, entendeu? Amém. Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender? Amém. Deu, muito bem colocado, irmã. Muito bem colocado, é justamente isso que a gente está falando hoje, que sim, esse testemunho é bem adequado, sim. Né? E aqui, só para a gente finalizar, né, do versículo 15 aqui, quando Paulo fala assim,
depois de tudo isso que a gente já falou, né, ele fala assim, ó, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então, é assim que nós que somos perfeitos, nós temos que ter esse sentimento. Aí vem, Marcelino, agora fica um negócio que parece esquisito, né? Paulo fala que a gente não, né, que ele fala assim, eu não alcancei ainda a perfeição, e agora ele fala, nós que somos perfeitos, tenhamos sentimento, né? Qual que é a diferença entre as duas colocações, né? Essa perfeição, que é sublime, que é o topo, que é o auge, é uma coisa. Esse perfeito aqui que Paulo fala, nós agora ele está chamando os cristãos, nós está chamando as pessoas que sabem, os que são qualificados, vamos chamar assim de qualificados, nós que estamos qualificados para essa corrida, nós que estamos, nós cristãos, entendemos o que Jesus quer, entendemos, vamos deixar o passado no passado, vamos agora correr essa corrida, nós estamos entendendo qual é? Nós entendemos o que Jesus quer de nós, como Paulo diz aqui, ele foi conquistado por Cristo. Então, nós que somos os perfeitos, os adequados para a corrida, então nós temos que ter este sentimento. Como é que nós vamos trilhar esse caminho? Como é que nós vamos correr? É desse jeito que a gente falou a aula o tempo todo. Então, tudo isso que a gente aprendeu de como a gente deve seguir, de como a gente for, né? Nós somos os qualificados, nós somos esses perfeitos que ele fala. Então, nós que somos esses perfeitos, que entendemos o que é essa corrida, então a gente tem que ter este sentimento, nós temos que ter este entendimento. Agora, aí ele fala assim, mas se você entendeu de outra forma, então Deus vos esclarecerá, ele fala aqui no versículo, né? Então, veja bem, já ensinamos, já estamos falando, estamos aprendendo. Agora, se você pensa diferente, ainda assim Deus vai esclarecer a sua mente. Mas, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, veja bem, quando ele fala, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, esse perfeito, esse qualificado, gente, é essa situação que nós estamos hoje. Nós aqui, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, nós que estamos já nesse grau de maturidade espiritual, a gente tem que ir para frente, não podemos voltar. Ele fala, então não vamos andar, não vamos regredir. Então vamos andar de acordo com o que a gente já conseguiu até aqui, que é muito, 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 muito grande. Eu sei porque, bom, desde quando eu entrei para a igreja, o que eu aprendi, o que eu sou hoje, eu já estou com outra cabeça. Então, Paulo já está falando aqui comigo. Então, você anda de acordo com o que você já aprendeu até hoje. Anda de acordo com o que você já recebeu de Jesus de informação. Não volta. Não regride, não, Marcelino. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Bom, falta 2 minutos, vou passar para o pastor, e no próximo domingo a gente vai ver o terceiro bloquinho, o futuro. Amém. Mas esse ensinamento foi muito importante. Pastor Vanderlei. Amém. Amém. Então, que fica essa palavra, né? Não pare, prossiga. Não pare, prossiga. Isso é importante. Prossiga para o alvo. E vamos, todos nós temos obstáculos na frente. Faz parte da nossa vida, tá? Faz parte. Mas passa pelo obstáculo, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer por tudo que nós estamos aprendendo, Pai amado, nesse domingo abençoado. Pai amado, venha despertar as pessoas para aprender da tua palavra e colocá-la em prática. Abençoe, Pai amado, o culto de hoje, abençoe a ceia de hoje, Pai. Traga as pessoas para juntos louvarmos, agradecermos e adorarmos ao Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Permaneça conosco e abençoe todos que estão participando da Escola Bíblica Dominical e também aqueles que vão ainda participar. Obrigado, Deus. Continue abençoando o irmão Marcelino, Edgar e todos que participam em nome de Jesus. Amém! Amém! Shalom, Adonai! A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau. Hoje é ceia.